O Marrocos é um país que fica no norte da África, que faz fronteira tanto com o Mar Mediterrâneo quanto com o Oceano Atlântico. Fica perto do Estreito de Gibraltar, que é posse britânica, mas que fica no território da Península Ibérica, que é território espanhol e português. Marrocos é um país que a religião principal é o islamismo. E você pode até relacionar o islamismo com ser árabe. Mas o Marrocos não é um país árabe. O Marrocos é um país em que o povo é de origem berbere, que são povos de origem do norte da África. E hoje no mundo existem quase 80 milhões de berberes e a maioria fica em Marrocos e Argélia. Os primeiros povos a se estabelecerem, a criarem centros de comércio no Marrocos são os fenícios, que tinham dominado o comércio no mar Mediterrâneo. Depois dos fenícios vieram o reino de Cartago, o Império Cartaginês, foi um império muito importante na história, e depois o Império Romano. Mas o Império Romano não estabeleceu um controle direto sobre o Marrocos, e sim usando um estado vassalo, que no caso era o reino da Mauritânia, era um reino tribal feito por tribos berberes que o Império Romano domina e transforma em estado vassalo. Mas o que é um estado vassalo? Basicamente, o reino da Mauritânia permanece, só que o rei da Mauritânia, ele normalmente segue todas as instruções do imperador do Império Romano. Então, basicamente isso que acontecia de Roma no Marrocos. No ano 700, por aí, o Marrocos é dominado pelo Califado Omíada. Havia tido a expansão, o início do islamismo com Maomé, e o Califado Omíada expandiu para o norte da África e para a Península Ibérica, inclusive no Marrocos. O domínio do Marrocos pelo Califado muçulmano durou 43 anos, até 743. Em 740 houve a revolta berbere, de tribos berberes que se revoltaram contra o califado, contra a dominação árabe do Marrocos. A revolta ela fez com que o Marrocos ele se dividisse em várias províncias berberes que o califado omíada não controlava, e ficou assim por basicamente 45 anos. Marrocos estava dividido, o califado abássida, que veio depois do califado omíada, não conseguiu tomar o controle de volta do Marrocos. Em 789, Idris I unifica o país e tem o início da dinastia Idrícida, que é considerada o primeiro estado marroquino. A dinastia Idrícida dura até 974. É, a dinastia começa a ter o seu declínio após o sucessor de Idris II, que a dinastia é dividida entre vários irmãos e tal. A dinastia acaba caindo, mas o Idris tem o mérito de ser o primeiro fundador do Estado marroquino. Outra dinastia que merece destaque foi a dinastia Almorávida, que além de conseguir reunificar o país, inclusive com outras tribos que o Idris não tinha conseguido unificar, os Almorávidas também dominaram a região de Al-Andalus, que era a parte muçulmana da Península Ibérica. A conquista muçulmana da Península Ibérica, mais que ela tenha durado 700 anos, nesses momentos ela não foi sempre unificada. E nesse caso, a Al-Andalus, que é o domínio muçulmano da Península Ibérica, pode ser considerado que estava dividido em várias taifas. E o que eram taifas? Era meio que várias províncias, cada taifa governada por um príncipe, e essas taifas tinham autonomia própria, não precisavam de outras. Isso fez com que a Al-Andalus se dividisse e ficasse mais fácil dos reinos católicos eles conseguissem conquistar a península. E os almorávidas eles conseguiram proteger essas taifas, adiando a reconquista católica da Península Ibérica. Apesar disso, a dinastia almorávida dura até 1147. Vem a dinastia almohada logo em seguida, que foi outra dinastia muito importante. E ao longo dos anos, as dinastias que vieram, elas não tiveram muito prestígio, mas elas foram muito bem em conseguir manter a ordem dentro do Marrocos, de manter o Marrocos como um estado independente. Tanto que o Marrocos ele foi o único país do norte da África
a não ser controlado pelo Império Turco Otomano. No século XVI, houve o início das grandes navegações, isso após a reconquista da Península Ibérica por parte dos católicos. Então houve o período das grandes navegações. As grandes navegações começaram com os portugueses. E a primeira cidade a ser conquistada pelos portugueses foi a cidade de Ceuta, que fica bem no norte do Marrocos e que atualmente pertence à Espanha. No caso, a cidade de Ceuta foi conquistada no século XVI, não no século XV. No século XVI, houve outro evento importante no Marrocos, foi a Batalha de Alcácer Quibir, ou Batalha dos Três Reis. Basicamente, Muley Moluco, se torna o sultão do Marrocos. Ele tira o trono do seu sobrinho Muley Mohammed, e o Mohammed ele pede ajuda ao Dom Sebastião a recuperar o trono. O Dom Sebastião, o rei de Portugal. Nessa batalha, os três reis morrem. O Dom Sebastião é criado o mito do sebastianismo, porque meio que ele não morre, ele some, ele simplesmente desaparece, não se sabe o que aconteceu com ele. E em Portugal tem o mito de que Dom Sebastião vai voltar. Inclusive poderia ser ele no jogo entre Marrocos e Portugal, mas acabou não voltando. Mas continuando. O desaparecimento do Dom Sebastião levou uma crise dinástica em Portugal, porque logo após ele morrer, assume o tio dele. O tio dele tá velho, ele não deixa herdeiros, ele morre 2 anos depois. E após a morte do tio dele, o trono da Espanha, o trono de Portugal, passa a ser governado pelo rei da Espanha, o rei Filipe da Espanha. Isso depois a gente entra no período da União Ibérica, de 1580 a 1640, pondo um fim à dinastia de Aves, que foi a dinastia mais vitoriosa da história de Portugal. E quando, mesmo após Portugal recuperar o seu domínio, a sua independência, a dinastia de Bragança que assumiu, ela não foi tão vencedora, tão vitoriosa quanto a dinastia de Aves. E Portugal nunca mais voltou a ser a potência que era com a dinastia de Aves. Em 1666, toma o poder no Marrocos a dinastia Alauíte, que é a dinastia atual do Marrocos, da família marroquina, desde 1666. O reino, a dinastia Alauíte, ela conseguiu unificar através de Ismail ibn Sharif. Ele consolidou o poder através de um exército de escravos. E ele não tinha apoio de tribos berberes nem de tribos locais. Isso fez com que o feito dele foi bem maior, mas ele conseguiu unificar o país mesmo sem ter o apoio dessas tribos berberes. Foi durante a dinastia Alauíte que todos os feitos marroquinos recentemente aconteceram. Então, desde as influências europeias no século XIX, tanto quanto no século XVIII, o Marrocos foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos. E no século XIX, a dinastia Alauíte ela iniciar o contato com os europeus, principalmente franceses, espanhóis, ingleses e alemães.